Quais as principais vantagens de você investir num fundo imobiliário, por exemplo? Com R$10. Porque você tem um tal de MXRF11, que é o maior fundo da Bolsa, febre. Né? Acho que não é o maior, acho, da funda. Se não for o maior, hoje a cota dele tá 9 e pouquinho, tá menos de R$10. Tá ótimo, R$9. Ele já te rende 10 centavos por mês. Aí eu quero dizer, eita caramba, 10 centavos por mês. É muito pouco. 10 centavos por mês é mais de 1% É mais de 1% por mês. Então, tipo, para investimento, para rentabilidade de conta, qualquer coisa que você falar em relação a dinheiro, é muita coisa. Você chega num certo período que você não coloca mais dinheiro e você consegue comprar uma cota, que é aquela bola de neve. É muito interessante isso. Quando eu comecei a ver isso, minha cabeça... 10 centavos hoje pode parecer pouco. Mas aí, vamos supor, você tem R$100 lá nele, já rende R$1. O cara fala, pô, R$1... É porque as pessoas sempre acham que vai ter, né? Aí você tem hoje R$100 aí que tá te rendendo R$1, só se você tiver com ele guardado numa conta. Porque se você tiver dinheiro de giro, ele vai acabar. Então, tipo, é uma tal de bola de neve que o cara tem que fazer quando você tá fazendo investimento, né? Você vai deixando... Eu acho que pra qualquer investimento. Você vai deixando, aí vai rendendo aquele R$1, aí aquele R$1 você coloca de volta, aí vai indo. Aí chega uma hora, com muita paciência, que esse negócio fica grande e vai te render mais dinheiro, né? Agora você tem que partir desse R$1, né? Desse 10 centavos, não tem como. Não tem como, não tem pra onde correr. Se você não tá fazendo com R$10, você não vai fazer quando tiver 100 mil. Não vai, não vai não tem essa história não. Então, quais as principais vantagens? Renda passiva, essa renda que vai vir pro seu bolso todo mês sem você precisar fazer nada. Literalmente nada você vai ter que fazer, nada, só abrir a conta e sacar o dinheiro, né, da corretora, transferir para sua conta do banco. Eu não sei nem se transfere dinheiro para a conta do banco, acho que não, né? Fica na corretora. Não, fica na corretora. Né? É porque o Nubank, como ele transferiu, eu fazendo a Nubank, ele transferiu para o aplicativo mesmo, né? Dele, a corretora é no aplicativo, aí já cai já na conta normal. Na conta normal, não né? fica separado mais. Mas os outros tudo fica na corretora, você saca. Uhum. Outra coisa que é vantajoso em você investir no fundo imobiliário é a isenção do imposto de renda, né? Uhum. Então você recebe aquela rentabilidade, apesar dele já ter sido taxado lá na empresa que está te pagando e tudo mais, né? Tem todo um negócio aí por trás, mas ele teoricamente chega na sua mão sem imposto nenhum, você não paga nada. Os dividendos, né? Isso, os dividendos, os rendimentos que ele te paga. Quando você vende com lucro, tem que fazer uma cotação para pagar 20%. Né? Aí só se você vender as cotas que você tem, né? Mas... E também, se eu não me engano, é acima de 30 mil. Isso. Né? Quando você faz uma venda acima de 30 mil, você paga. Abaixo de disso... lucro. 30 mil de lucro. Se você tem lá não sei quantas mil cotas lá de fundo imobiliário... né, de cota. Para dar 30 mil é chão. Mas fundo imobiliário é uma coisa para longo prazo. Bom, eu trato investimento para longo prazo, né? Tem que ser, né? Independente do setor do que eu estou fazendo, é muito para longo prazo. Mas o fundo imobiliário eu trato muito para longo prazo. Quais os riscos e cuidados tem que comprar o fundo imobiliário? As vacâncias, que Felipe já falou. Vacância é quando você tem um prédio e várias pessoas desalugaram. Se chama vacância. É como se não tivesse alugado o local. Vacância é a porcentagem de salas desalugadas. Assim. Tem 10 salas, aí tem 5 salas alugadas, 5 desalugadas. Então tem 50% de vacância, né? Que 50% está desalugada. Desalugada. Você tem que dar uma olhadinha, que é muito importante. Porque aí tem algum problema nesse fundo, né? Isso. Principalmente se ele for de tijolo. Depende também do momento assim, né? Porque, por exemplo, na pandemia, os fundos imobiliários também tinham muito de shopping mesmo. Não, imagine um fundo imobiliário de shopping. 100% porque foi, são né? cestas, né? Geralmente, quando é fundo de tijolo, que é shopping, se for um fundo só de shopping. Então, foi uma queda. Na pandemia teve uma queda... Foi uma queda da bexiga, drástica. Né? Aí tem essa questão aí. Mas vai muita variável, né? Tem muita variável. No geral, é bem fácil de fazer, assim. Risco de mercado, gestão ineficiente, que tem que analisar isso também. Sim. E a Selic, né? O cenário da Selic, como é que você enxerga? Então, agora a gente... outra coisa, né?
que é Ave Maria, parece que é uma negociação, né? Quando você fala de imposto, de Selic e tal. Aí, se você acompanha o jornal, pelo menos aí, você vê que o pessoal fala lá, Selic 15%, Selic 15%. Isso, a Selic fala basicamente em relação a juros, né? Taxa de juros. Isso impacta os fundos imobiliários da seguinte forma. Quando a Selic está alto, quem tá reinando são os fundos imobiliários de papel, né? Porque eles são atrelados a dívidas. Então, se juros está alto, dívida está pagando bem, então ele está rendendo muito. De contrapartida, quando a Selic está alta, os fundos de tijolo, né? Estão com menos rentabilidade, porque eles estão tendo que pagar mais, né? Os prédios têm dívidas a pagar, né? E os inquilinos têm dívida a pagar, então a rentabilidade está menor. Aí, quando a economia está bombando, os de tijolo estão bem, porque a economia está bem, está tudo bem, e em contrapartida, os fundos imobiliários de papel estão rendendo menos, né? Porque fica assim, né? Sempre por isso a importância de você, quando você vai montar uma carteira, você ter essa diversificação, você não ter um negócio só, né? Isso. Porque quando um tiver mais embaixo, outro está mais em alta. E o histórico do nosso país é sempre a gente estar nesse negócio. Não é sempre uma época está embaixo, outra época está em alta. Quando está em alta, você ganha umas coisas, perde em outra. Perde, teoricamente. Quando você está embaixo, você está ganhando, perdendo. E aí vai. Né? Como dizem lá o pessoal, os economistas, as pessoas, investidor profissional aí, os caras dizem que a bolsa cai subindo, né? Isso. Porque o gráfico está sempre assim no curto prazo, mas no longo prazo ele está sempre subindo. Sobe caindo, o contrário, sobe caindo. Porque no curto prazo ele está sempre oscilando. Né? Mas no longo prazo, quando você vai olhar o gráfico... Vai analisar o gráfico, ele está sempre subindo. Ele está sempre subindo. Né? Oscilando, só que subindo. Não tem para onde correr. Como é que você vai analisar um fundo imobiliário para escolher? Tem algumas coisas que você tem que olhar. Por exemplo, dividend yield, que é a porcentagem que ele está pagando para você por cada cota. Por exemplo, se você paga R$10 lá, ele está te pagando um dividend yield de 9%. Esse 9% é 9% ao ano. Aí 12%, né? Aí já dá 1% ao mês, é 12% ao ano. Sempre ele mostra assim. O que é que você tem que analisar ali? Não é nem tanto a quantidade que ele está pagando, mas se ele paga com frequência há muito tempo, né? Geralmente, você tem... É muito importante você olhar o histórico dele. O histórico, se ele paga há muito tempo os dividendos, né? Se tem constância de valor. Se ele paga regular. Se ele paga todos os meses, porque fundo imobiliário, o pessoal investe por isso, né? Porque já por isso, já é para receber aquele aluguelzinho. Todo mês, você recebeu o aluguel. Então, o importante de você olhar isso. P sobre VP e vacância, né? Que a gente já falou. Preço sobre VP é preço sobre valor patrimonial, que é o que decide se aquele fundo imobiliário está barato ou está caro. Para o valor, né? Se você tem um site que o nome é Funds Explorer, que ele mostra todos os fundos imobiliários, tal. Muito bom ver esse site. Isso. Quando você entrar lá vai ter um indicadorzinho P sobre VP. Aí é assim, lá vai estar 1 ou vai estar 0,9, 0,8, 1,2. Isso significa que quando ele está 1, ele está no preço justo. O valor que ele está lá é o valor justo de venda dele. Quando ele está abaixo de 1, diz que ele está barato. Aí é onde o pessoal gosta de comprar, geralmente, né? Mas quem investe a longo prazo compra de qualquer forma. Né? Você está sempre rebalanceando a carteira. Sempre vai... É um papo para a gente ter bem mais para frente. Isso, com certeza. Mas no básico é isso, né? Geralmente, quando eu compro, eu também gosto de olhar muito se ele é mono, né? Se é de um... Como é que diz? Um inquilino ativo ou de vários. Porque quando eu compro fundo imobiliário é para diversificar. Eu gosto de um fundo que tenha vários no setor para mim conseguir diversificar mesmo. Imagine que se acontecer uma vacância de um ou outro, não vai impactar tem muito. Outros, né? Tem outros. Agora que seja no sentido que eu falei, que não seja um único dono. Porque não adianta. Se der algum pepino, perdeu tudo ali, né? Entre aspas. Mas a maioria deles sempre tem 2, 3, 4. A maioria. Né? A maioria. Assim, né? Mas é bom dar uma olhadinha. Eu acho que sem querer, você dificilmente vai se bater com um fundo imobiliário mono. É mono. É muito difícil. Muito. Porque os mais populares, assim, geralmente eles são mais... Não, né? mais populares não tem nem pra onde correr, eles né? são maiores, né? Olha, uma coisa que eu gosto de olhar muito, não é regra, tá? Mas o X-Fix,
que é o índice, né, dos fundos imobiliários. Dá uma olhadinha. Se tiver lá, já é um fundo bom para você dar uma pesquisada, né? Isso. Não é porque tá lá que você tem que comprar, não, viu? Também. É só para também servir de base, né? Isso. Porque esse XFIX é um fundo de fundo, né? Que ele compra vários fundos. Se tá lá, o gestor viu alguma possibilidade naquele fundo, né? Não necessariamente é para você ir lá e comprar, porque você não sabe o que foi que o cara viu naquele fundo, né? Isso. Mas já é um fundo para você dar uma olhada. Isso. E assim, aqui tem muita informação agora passando. É muita coisa. Para você, principalmente, tá vendo pela primeira vez algo sobre fundo imobiliário. Tá meio viajando. Ou tá começando a ver, né? Aí tá vendo aqui agora, é muita coisa assim para você entender de primeira, né? Uhum. Aí por isso que se você ainda não segue a gente lá no Instagram, siga a gente lá no Instagram. A gente não tá conseguindo ter frequência lá, quem acompanha a gente lá sabe. A gente gostaria de ter muito mais frequência, mostrar muita coisa, só que isso é uma coisa que a gente tá tentando fazer para poder conversar mais, vocês entenderem mais, quem tem vontade de investir, entender mais um pouco. E lembrando que nós não somos especialistas, a gente não pode dar dica de investimento, a gente não pode dizer, ó, invista nisso aqui que é melhor, isso aqui que é pior. Uhum. O que a gente pode dizer é baseado na nossa experiência, né? Tipo, eu já tentei fazer certas coisas que não deu certo. Isso. Certa coisa que deu certo, eu posso dizer a você assim. É muito mais inteligente você acertar, né? Ó, vendo os erros, ó, fulano fez, não sei não, né? Esses dias até, tava conversando com um rapaz,